dias, 2 dias, sei lá, ou 4. Mas não acho quem venha consertar e já telefonei para a opção de lugar. Então, vocês vão ver essa imagem passada mesmo. Não tem como, certo? Hoje nós vamos falar de seleção e melhoramento genético em ovinos. Dá mais uns 2 minutinhos para ver se chega mais gente. Já tem bastante aqui. Já temos 44. Dá mais 2 minutinhos aqui para a gente iniciar. Mais 2 minutinhos só para a gente ver se chega mais gente. Já tem 52. Tem 56 já. Chega mais 2 minutinhos para a gente ver se... Para a gente ver se chega mais gente. Quem está com o microfone aberto, além do professor, por favor, desliga.
Obrigado. Então, vamos começar, né? Para quem chegou depois, minha câmera está com defeito, né? Já tem uns dias, eu não estou conseguindo alguém para consertar ela, minha câmera do computador. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre seleção e melhoramento genético de ovinos, né? Aqui nós temos uma receptora, uma ovelha receptora, e um embrião de Dorper, certo? É uma propriedade que faz Professor, não está transferência. aparecendo o slide aqui. Tá o quê? No meu também não, professor. Não está aparecendo. Não está aparecendo o quê? O slide? Isso, o slide não está aparecendo, não. Tá. Me informa uma pessoa que o slide está aparecendo. Para mim está aparecendo. Aqui está aparecendo, professor. Para mim também tá. Tá. Vou fazer o seguinte. Para o pessoal que não está aparecendo no slide, eu vou dar 2 minutos para desligar e ligar de novo para ver se ele aparece, tá certo? Vou dar 2 minutos, tá bom? Para ver se aparece, que fica melhor. Mas ele... Vou dar mais 2 minutinhos aqui, porque aí para a gente ver, e de repente desliga e liga e aparece. Se não aparecer, não tem jeito, mas de qualquer sorte fica gravada, né? Professor, Já apareceu, você professor. não tira o slide depois de mover também? Eu já fiz isso. O meu já voltou a aparecer aqui. O meu não. Alguns vão aparecer, outros não vão aparecer. Mas, de qualquer forma, a aula fica gravada e esse slide está lá no AVA, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre melhoramento, né? Eu tinha falado aqui uma ovelha mestiça, que foi colocado embrião e nasceu um borreguinho da raça Dorper, né? Então, a gente utiliza as receptoras para se fazer transferência de embrião, mas é importante que na hora que a gente vai escolher o reprodutor e a matriz que vão fazer parte desse programa de transferência, a gente tem toda uma informação que está lá no arquivo zootécnico, com mensurações, né? Com todos os dados reprodutivos e produtivos, para ver se aquela matriz e aquele reprodutor realmente eles são animais que têm características genéticas que a gente quer dentro dos padrões de melhoramento, para que possa participar, né, dessa geração de embriões, multiplicando genéticas de melhor qualidade. Bom,
né? Mas o que eu necessito para iniciar um programa de melhoramento? Né? Isso é importante. A primeira pergunta que eu faço, o que é que eu necessito para iniciar um programa de melhoramento? Conhecer a raça, é importante. Eu vou fazer um programa de melhoramento para Morada Nova, vou fazer um programa de melhoramento para Rabo Largo, Somalis, Dorper, White Dorper, né? E as raças europeias como Ile-de-France, Texel, Suffolk, que é a melhor carne do mundo, né? É da raça Suffolk. Então, em termos de características organolépticas, é o Suffolk, é a melhor carne do mundo, considerada, né? Então, conhecer a raça. Se eu conheço a raça, fica mais fácil de eu iniciar um programa de melhoramento. Conhecer o potencial genético, que é o que a gente estava falando. Ora, qual é o potencial genético da raça Suffolk? É a qualidade de carne e o rendimento de carcaça. Qual é o potencial genético da Morada Nova? É o melhor couro do mundo, a melhor pele do mundo é de Morada Nova. Então, e prolificidade alta, tem uma prolificidade alta, eficiência reprodutiva. E aí eu já começo a saber qual é o potencial genético. Saber quais são os parâmetros zootécnicos, né? O que eu vou precisar para criar Morada Nova, o Suffolk, ou a raça que eu vou criar e implantar um programa de melhoramento? O que eu preciso saber? Então, os parâmetros zootécnicos. Olha, eu vou ter que ter um manejo com tais e tais nutrição, né, em termos de qualidade e quantidade nutritiva. Eu tenho que saber o dimensionamento para saber quantas cabeças eu vou botar. Quais são os parâmetros zootécnicos em termos de sal mineral, em termos de manejo reprodutivo, em termos de manejo sanitário, em termos de índices reprodutivos e produtivos. Primeiro eu faço um diagnóstico, né, do que o rebanho vai produzir. Esse diagnóstico dessas características, ele só vai estar pronto depois de 1 ano e meio ou mais, né, 2 anos. Aí que se começa a diagnosticar as características dentro do rebanho. E aí eu vou saber esses parâmetros zootécnicos para eu saber onde agir no melhoramento. Qual ou quais características irei selecionar, né? Isso nós já vimos que depende do mercado. O mercado compra o quê? Ele quer borrego Suffolk, mas ele quer borrego Suffolk de 30 quilos. Então, eu vou selecionar o Suffolk de 30 quilos, né? E aí eu vou saber que característica. Isso é o básico para eu começar a pensar numa seleção. Ou se eu vou fazer uma seleção em rebanhos mestiços. Eu posso fazer? Pode, lógico que pode, né? Qual é a característica que eu vou trabalhar no meu rebanho mestiço? É essa. Eu vou testar os reprodutores? Pronto. Eu posso querer trabalhar reprodutor mestiço dentro do meu rebanho? Posso. E posso obter resultados de boa qualidade? Também posso. Vai depender da minha orientação, do meu diagnóstico genético, né? Porque nós botamos na cabeça que reprodutor é aquele de raça. É lógico que se eu botar um reprodutor vindo de um criatório, onde o veterinário faz uma boa seleção e o produtor também acompanha essa seleção, a probabilidade desse reprodutor gerar animais bons para aquela característica é maior do que um reprodutor que venha de um acasalamento mestiço aleatório. Mestiço que a gente fala de outras raças. A probabilidade é maior? Mas olha o que eu estou falando, é probabilidade. Existe uma chance de um reprodutor, né? Eu tenho um exemplo, daqui a pouco eu vou dar. Existe
uma probabilidade de um reprodutor desse mestiço, né, produzir melhor do que um reprodutor de raça, existe. Né? Mas para eu arriscar essa probabilidade, eu tenho que ter um histórico zootécnico. Eu tenho que ter uma ficha onde eu estou lá elaborando todo o padrão zootécnico, principalmente da característica que eu quero para o mercado absorver. Então, está aqui 2 animais, né? Eu trabalhei muito tempo com eles, que aí Zico e Tornado, 2 da cabanha Quinta de Guimarães, né? Animais somalis puros mesmo. Aquela cauda ali é um acúmulo de gordura na cauda, a cauda dele é pequenininha, né? E aquilo tudo é acúmulo de gordura ali no posterior dele, aquilo é acúmulo de gordura. Lá na Somália, né? Namíbia, Somália, aquela parte ali setentrional da África, eles apreciam muito essa gordura. Aqui dificilmente se come essa gordura, né? Mas lá eles apreciam muito. Então, o somalis é uma raça, e essa barbela dele aqui é realmente da raça. Esse animal aqui é o Zico, ele não sei se ele está vivo ainda, mas esse animal teve uma produção sensacional. Vamos lá. Aqui são animais da raça santinês, né? E a raça santinês é uma raça sintética, né? Não é igual ao somalis. O somalis não é uma raça sintética, é uma raça pura, ela não tem outras raças no meio. Aqui não, o santinês tem várias raças no meio, né? Tem o somalis, tem o rabo largo, tem o morada nova, admite-se o bergamácia também. Então, tem várias outras raças que fizeram parte da raça santinês. Ela é uma raça mestiça, a raça que mais tem registro hoje no país é a raça santinês, né? Tem um couro de excelente qualidade, uma carne de boa qualidade também, adaptável a várias condições climáticas dentro do nosso estado e do nosso país também, né? Não é à toa que ele tem o maior rebanho nacional hoje é da raça santinês. Aqui a raça Morada Nova, né? Uma seleção que a gente fazia em Anagé. Hoje em dia ele cria, não registra mais, mas ele ainda assim mantém a seleção. Raramente eu vou lá hoje em dia, mas aqui os animais, ele fazia umas baias, os animais vinham a pasto, dormiam. São animais, esse couro de excelente qualidade. Para se registrar, essas são fêmeazinhas, já prenha, né? A gente fez ultrassom da raça Morada Nova. A gente testa a qualidade da pele, né? Através de um a gente aperta, como se fosse dar um beliscão, puxa para ver a elasticidade e a resistência da pele, né? É um fator de seleção que a gente tem, porque a melhor pele do mundo é a do somalis, né? Somalis, do Morada Nova, desculpe, do Morada Nova. E ele entrou na formação da raça santinês. Fala. Eu já saí, entrei 2 vezes e não consigo visualizar o slide do senhor. Beleza. Então, assim, deixa quieto. Assim, eu estou te ouvindo bem, mas só não consigo visualizar o material. Tá, filho. Não tem problema, porque vai ficar no YouTube e esse slide também tem no AVA, tá certo? Ah, tá bom, viu? Não, depois eu olho então. Vou continuar escutando, depois eu revejo o material. Se você conseguir baixar pelo AVA, você vai acompanhando. Eu estou na raça Morada Nova agora. Você vai ver, são os animais vermelhos. Tá, obrigada. Nada, filho. Então, aqui tem o Morada Nova, que é a característica do Morada Nova, o subproduto do Morada Nova é a carne. Agora, ele tem uma boa prolificidade, e isso faz com que ele tenha uma boa produção de carne hectariano, porque os animais dele são, os filhos do Morada Nova, por exemplo, eu vou ter um santinês, né? Eu vou ter um santinês que vai pesar, na apartação, 30 quilos. O Morada Nova vai pesar 18. Mas, geralmente, o Morada Nova tem 60%
de parto múltiplo. Então, 2 de 18 dá 36, né? E existe a vantagem, se o de 30 morrer, é um só. E os dois, a probabilidade de se morrer um, você ainda tem outro, né? Então, a prolificidade de morada nova, ela é muito boa, pouco aproveitada, né? Falta muito estudo ainda em cima da qualidade de carne e tudo do morada nova. Então, ele agrega muita fertilidade e qualidade de couro, né? O sapato de cromo alemão é feito com couro do morada nova. Aqui nós temos um Texel. O Texel é o animal que tem o melhor rendimento de carne aos 30 quilos. Quem quiser saber sobre o Texel, a raça está lá no site da Arco. Escreve tudo junto. Arco.ovinos. Não, Arcovinos, tudo junto com 2 O. Arcoovinos.com.br, né? Vai estar lá, é o site E lá tem o padrão racial. Lá vai ter o padrão racial. O maior percentual também de pernil na carcaça é do Texas. É um animal que produz muita carne de pernil, muita carne mesmo. É um sintético, por incrível que pareça, o Texas é um sintético, né? Houve a participação do Leicester, do Norfolk e do Southdown. São 3 raças lanadas que compuseram a raça Texel, né? Mas eu acho que o studbook dele já deve ter bem mais de 110 anos. Aqui é o Ile de France, né? Outra raça lanada, que a característica dele é a produção de carne. Ele tem na região ali da Bretanha, França, Suíça. Ele tem bastante exemplar ali, ele se dissemina muito por aquela área. A Holanda também tem, mas a Holanda tem mais Texel, porque a velocidade de ganho de peso do Texel é maior. Então, são animais destinados à carne. A lã não é muito boa, não. Aqui um Suffolk, né, que é uma carne excelente também, tem um bom rendimento de carcaça. Aqui um White Dorper, né, um reprodutorzinho White Dorper. Ele é um semilanado, né? Todos esses têm lá no padrão racial da ave. Ele é um semilanado, um animal também de excelente qualidade em termos de produção de carne a pasto, porque o White Dorper é uma raça originária de lá da África do Sul. E lá na África do Sul se cria a pasto, né? Muita gente traz o Dorper, o White Dorper para cá e bota no confinamento. Como o White Dorper é a junção do Dorset Horn com o Black Red Persian, que é aquele somalis que você viu lá no slide da frente, com a cabeça preta, muita barbela, acúmulo de gordura na cauda. Aquela entrou o somalis e o Dorset Horn e formou o Dorper. No caso do White Dorper, foi o Dorper com o Van Roy, que é um rabada larga também. E aí se criou o White Dorper. O White Dorper, ele só tem em comum com o Dorper o Dorset Horn, que é uma raça lanada, uma raça europeia lanada. Então é importante a gente saber isso, que é uma raça africana junto com a raça europeia foi dada origem ao Dorper. Uma raça africana com a raça europeia deu origem ao White Dorper, né? A mistura de várias raças indiscriminadamente deu santenês, certo? O Morada Nova, ele é homólogo, né? O seu antecessor acredita que seja o carneiro lantejano lá de Portugal, que é um carneiro deslanado. A Europa praticamente não tem animais deslanados. Mas admite-se que foram os mouros que trouxeram o carneiro deslanado do norte da África, onde tem ali Argélia, Marrocos, Arábia Saudita, Egito. Ali, aquele norte da África, tem algumas espécies de ovinos deslanadas.
que não se sabe se vieram da Ásia Menor ou se foram da África para a Ásia Menor, da Ásia Menor para a África. Existe uma discussão sobre isso que a gente não precisa fazer parte. Mas acredita-se que o carneiro autóctone, que foi o que deu origem ao Morada Nova, seja esse carneiro, né? Assim como outras raças deslanadas são da parte leste da África e da parte norte da África, ou o extremo sul da África também, né? Então, esses carneiros deslanados, né, apesar do Dorper hoje em dia e do White Dorper, ser duas raças sintéticas que tiveram origem lá na África do Sul, né? Os outros não, são raças puras. O Suffolk é uma raça europeia, né? Que é uma raça pura também, da região de Suffolk, na Inglaterra. Aqui nós estamos vendo o Dorper, né? Você vê que é um animal que produz boa carne a pasto. Ora, por que é perda de tempo confinar um Dorper? Primeiro, porque ele foi projetado, né? Ele foi selecionado pelos colonos, né? Belgas, alemães, ingleses que colonizaram ali a África do Sul, de Moçambique até Joanesburgo. Eles selecionaram um animal que ganhasse peso a pasto, né? E eles dão uma suplementação, mas não confinar. Mas por que não confinar, professor? A tendência do Dorper confinado é criar muita gordura, um excesso de gordura. Por quê? Por causa da influência da raça somalis. Então, suplementar, muitas vezes, nós temos até fêmeas que param a reprodução só porque elas foram muito suplementadas. Tem horas que a gente tem que cortar a ração, sal mineral e botar num pasto ruim para ela conseguir perder peso, né? Porque os hormônios tireoidianos já chegaram a um ponto de trabalho que elas não conseguem perder peso. Por isso que a gente tem que saber o animal que a gente está tratando, o melhorista. E a gente fala assim, gente, um melhorista ele pode ser muito bom em ovino, mas não entender nada de bovino. Ou ele pode ser muito bom em caprino e não entender nada de ovino. Ou ele pode ser bom nos ruminantes todos. E dificilmente ele vai ser bom nos ruminantes, bom em equino, bom em suíno e bom em aves. Dificilmente. Porque existem características dentro das raças e das raças sintéticas, raças puras e sintéticas, e manejos e clima, que não tem como você estudar para ser um bom melhorista em equino, em bovino, em tudo isso. Não tem como, né? Por isso que a gente tem que saber as bases. As bases são essas que a gente está estudando aqui. E aqui, pessoal, eu sei que ninguém vai acertar. Isso daqui, eu me deparei no Rio Grande do Sul, uma propriedade que produzia leite, né? E ela misturou o Black Bales, que é uma raça equatorial, deslanada, com o Lacaune. O Lacaune é uma raça produtora de leite. Então, eles pegaram o Black Bales e cruzaram. Essa é uma meio sangue. E, pasme, essa ovelha, essa daí e outras que eu vi lá, chegavam a dar 3 litros numa ordenha. Eu não sei se elas estavam no pico da ordenha ou se estavam na parte, né, da curva estabilizada da ordenha. Mas eu vi elas darem 3 litros de leite em 2 ordenhas, né? E ele começou a fazer essa mestiçagem para produzir, e os borregos nascem muito pesados também. Nascem e desenvolvem bastante. Ó, o Black Bales, barriga negra, né? Bales é barriga, Black preto. O Black Bales, ele tem uma resistência muito grande, né? É um ovino equatorial, de clima equatorial, então ele aguenta bastante umidade e ele tem uma fertilidade boa.
né? Uma quantidade razoável de carne na estrutura. E a Lacaune, que é um rebanho muito endogâmico, a raça Lacaune, ela é bastante produtora de leite, né? Uma das mais produtoras de leite que tem a raça Lacaune. A junção dessas duas raças deu uma enterose muito boa, né? Até o tipo de teta boa para a ordenhadeira, né? Essa está um pouco grande, na verdade, deveria ser um pouco menor, mas boas para a ordenhadeira, e um encaixe de úbere também muito bom, né? Aí esse leigo, um leigo, começou, isso veio da cabeça dele, mas ele cria bastante delas e tem um bom rendimento, né? Porque ele não precisa fazer confinamento, elas vão bem à pasto, ele volta, suplementa elas, uma propriedade simples, né? Mas produz uma quantidade de leite muito boa. E como ele faz queijo, ele tem uma lucratividade no leite muito bom, porque o leite de ovelha ele é caro. O que necessito saber para iniciar um programa de melhoramento, né? Eu, como estudante, o que é que eu necessito saber? Genética básica, a mendeliana e a populacional. Ah, mas eu preciso da mendeliana? Precisa. E da populacional também, né? Para eu ter base, é importante que eu tenha base para trabalhar a genética. Eu preciso também saber genética de população, né? Então, vou ver os livros e vou partir para a genética de população. Saber fazer média, moda, curva de Gauss, predições, cálculo de acurácia, herdabilidade e saber trabalhar com genética de população. Porque é muito comum você ir no local e dizer que faz melhoramento e você perguntar alguma coisa de genética de população e a pessoa, até às vezes o próprio profissional, não sabe nada de genética de população, né? Princípios de estatística aplicada ao melhoramento animal, né? Tem um livro de Lavras que é muito bom, né? Melhoramento genético animal, ele é muito bom, está lá nas minhas referências bibliográficas para vocês, e quem quiser enveredar por essa área, estudando aí uns 4, 5 anos, quem sabe 4, 5 anos, a partir de que tenha algum conhecimento dessa base aqui que eu estou dizendo. Quem sabe não vira um melhorista. Ah, professor, é assim, tem que ser assim. Não pense que ninguém vai queimar a etapa, não, porque o que queima a etapa fala besteira, né? Eu participei de uma live agora, nacional de melhoramento genético, pelo amor de Deus. Deu vontade de dizer, o cara, pior que eu não podia sair da live, porque tinha outras pessoas conhecidas, né? Mas deu vontade de dizer, o cara, rapaz, volte para estudar. E depois vi alguns colegas comentando no grupo, eu não vou comentar porque eu não vou diminuir a pessoa, mas ele precisa estudar muito, 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 muito mesmo para fazer uma live, né? Porque a gente tem que ter um conhecimento básico muito grande. E eles estão lá no livro, depois do livro, nos trabalhos científicos, de qualidade. Os modos de ação gênica, professor, o que é isso? Ora, eu tenho que saber que o gene que vai fazer com que me dê uma maior quantidade de carne no pernil tem correlação negativa com o gene que vai fazer com que eu tenha uma maior quantidade de carne na garupa. Mas ele tem correlação positiva com a área de olho de lombo. E ele tem correlação negativa com a quantidade de carne na costela. Então, eu tenho que saber os modos de ação gênica, né? Se eu não souber, eu não tenho como fazer melhoramento, né? Há um tempo atrás, nós trabalhamos com há um bom tempo atrás, nós trabalhamos com o sequenciamento de DNA, junto com o Heimerson da Embrapa, né? E outros tantos, professora Jucá, professor Luiz Fernando, pessoal da Federal, né? Ainda no doutorado, e a gente
quase certo que o santinês não tem genes para você trabalhar com melhoramento de pernil do santinês, né? Santinês sequenciado, porque você pode fazer um animal mestiço que pareça santinês, mas que ele tem no seu sequenciamento genético mais influência de animal europeu do que de santinês. Então, e esse animal vai expressar pernil, né? Daí alguns que não conhecem vão dizer, aí, ó, disseram que santinês não dá pernil, aí que pernil. Não sei, tenho que sequenciar o DNA para saber se ele tem uma participação maior de europeu ou não, né? Então, esses modos de ação gênica, eles são importantes para a gente estudar. E aí, a mesma pergunta, eu preciso saber de herança e meio, né? Meio, quando eu falo, meio ambiente. Melhorista que não conhece de meio ambiente toma cacete. Aliás, em qualquer um dos setores hoje, toma cacete feio. Então, e herança? Eu tenho que estudar herança. E daí eu saber selecionar. Isso é importante. A seleção, além dela ser matemática, estatística, mensurável, que é a quantitativa, ela é qualitativa também, né? Então, você tem que saber selecionar qualitativamente também. Seleção de várias características. Quando eu tenho um melhoramento, onde eu estou selecionando várias características, eu tenho um resultado desse melhoramento bem mais demorado, né? De uma forma geral, o melhoramento baseado em genética de população, ele indica que você trabalhe uma característica por vez, né? Lógico que você não pode deixar de ir mensurando as outras, mas uma característica por vez. Seleção pelo desempenho de pedigree progênie, que é a DEP, né? Diferença esperada na progênie. E você calcula, né? Mensurando a característica que você quer medir no reprodutor ou na matriz, você mensura nos filhos. Bom, a característica é essa. Mensurei nos filhos. A média, a moda, a curva de Gauss, a acurácia, a predição, tudo isso eu vou mensurar nos filhos. Para dizer, olha, esse animal tem uma prepotência de 0, alguma coisa de índice, né? Eu vou saber que de nascido 10, 3 vão apresentar essa característica dentro dessa média. Então, a seleção fazendo as DEPs, né? E aí, eu preciso também de ter os pilares, né? Nutrição. Ora, eu estou fazendo uma seleção e melhoramento de rebanho a pasto. E deu uma seca daquelas pesadas. E agora, o que é que eu faço? Não tenho como mensurar, não tenho como dizer que aquela seleção daquele período vai entrar para os cálculos de seleção, porque faltou nutrição. Se faltou nutrição, como é que eu vou exigir que aquele animal me dê uma resposta genética se não tem o básico, que é a nutrição, não tem um pilar maior que a nutrição? Por isso que eu tenho que conhecer a raça para saber em que ambiente eu vou fazer essa mensuração das características, né? Sanidade. Eu estou lá fazendo a seleção daquele rebanho e veio uma brucelose, né? Brucella ovis. E aí eu começo a ter aborto, eu começo a ter baixo desenvolvimento, neonatos nascendo imunossuprimidos. Como é que eu vou fazer a mensuração, né, desses animais, seja qual característica que for, como é que eu vou ter um inesperado em progênio e não tenho como, né? Chegou um surto de clostridiose, a mesma coisa. Então, se eu não trato da sanidade com medicina preventiva, né, um surto de hemeriose, que é um coccídio,
Aí lascou tudo, porque eu nunca vi um protozoário que dá tanto prejuízo na vida como a artéria, principalmente em regiões mais chuvosas, acima de 800 milímetros. Não que não dê abaixo, mas mais em acima de 800 milímetros. Está prejudicando a seleção, né? Os animais vão comer, não vai desenvolver, os animais vai faltar cio, vai isso, vai... samba do crioulo doido. Então não dá para a gente mensurar. Esses são pilares. Manejo zootécnico. Poxa, eu chego lá, não tem uma anotação, não tem nada. Falta anotação do peso, falta anotação do parto, animal sem número. Se eu não tenho manejo zootécnico, má administração, eu não tenho como fazer melhoramento genético, né? E aí, por último, a própria genética, né? Eu não seleciono e começo a adquirir animais onde eu não tenho critérios de avaliação, né? Animais equilibrados, com score corporal bom, aprumos bons, sistema mamário bom, sistema reprodutivo de macho e de fêmea bom, linha de quilombo sem defeitos, né? Animais dentro da estrutura zootécnica de cada raça, certo? Animais que têm histórico de ser boa matriz ou bom reprodutor. Então, tudo isso, se eu não tenho também um dos pilares, que é a genética, eu vou ter uma dificuldade no meu melhoramento. Isso é pilar, eu preciso ter isso, né? Cheguei ali, rapaz, de vez em quando aqui dá sal mineral, às vezes dá, às vezes não dá. Tá, você quer fazer seleção? Quero. Velho, hoje em dia, de janeiro a janeiro, 24 horas por dia não pode faltar sal mineral. De janeiro a janeiro não pode faltar comida. Você vai ter que fazer reserva de forragem para, na época ruim, não faltar comida. E a gente fazer as análises, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que considerar para saber o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Sem esse pilar, eu não começo o programa de seleção e melhoramento genético em nenhuma espécie, quanto mais na ovina, né? Função do melhorista. Qual é a função do melhorista? Utilização racional de sua propriedade. Todo melhorista, quando ele vai... E esse é a grande sacada. A adoção um programa de melhorista, nem todo veterinário é melhorista, ele vai, a primeira coisa é a utilização racional da sua propriedade. Por quê? Ele vai dimensionar rebanho, porque ele precisa dimensionar, ele precisa saber se tem comida para todo mundo, ele precisa saber se a sanidade, se a nutrição, e se a reprodução, e se o gerenciamento está tudo em dia. Porque imagine, na hora dele colher os dados, tudo prejudicado por um desses pilares, ele não tem como. Então, o melhorista acaba colocando, né, aquela propriedade com a utilização racional. Ele vai dizer, olha, essa propriedade aqui, com esse bioclima, eu só posso usar 40% dessa propriedade, o resto não dá para usar. Isso é outro aspecto que o melhorista traz na produção racional e sustentável, né, das propriedades onde ele dá assistência. Bom, e aí ele vai fazer isso respeitando a natureza, né, explorando ao máximo o potencial genético dos animais. Ele vai conseguir, né, utilizar racionalmente a propriedade e ele vai conseguir explorar ao máximo o potencial genético daqueles animais. Porque ele é obrigado a ter. Por isso que a gente diz assim, quais são os pilares? A primeira coisa é você saber a anatomia. Depois que você sabe a anatomia, fisiologia. Depois que você sabe fisiologia, aí você tem que saber patologia. Depois você tem que saber a clínica reprodutiva, porque é uma clínica especializada, e melhoramento genético está ligado à reprodução, porque a arma do melhoramento é a reprodução. Depois que você souber a reprodução e todos esses fatores, junto com os bioclimáticos, aí você pode ser melhorista. Antes, não. Antes, não. Porque você vai necessitar de ter uma compreensão de todos esses dados para pôr em prática
programa de seleção e melhoramento. O professor dá trabalho, e é para dar trabalho. Se não for para dar trabalho, você pode cavar uma cova, entrar e pedir alguém para jogar terra em cima. O homem vive do trabalho. E é bom que dê trabalho, né? E é delicioso ver uma característica ser trabalhada e lá na frente você pegar a mensuração que você fez 5 anos atrás e ver que ela realmente melhorou e que ela teve um aumento na sua mensuração, é um prazer, é um conforto muito grande. E que você vê que a estrutura da propriedade está organizada, isso não quer dizer que não tenha falha não, viu, gente? Tem falha, mas está organizada, e quando há falha, a gente sabe onde está, porque está organizada. Aliás, a desculpa do preguiçoso é essa, né? O preguiçoso vai assim, o que adianta se fez isso aí e errou? Adianta, porque eu sei onde eu errei. Eu sou humano e eu vou errar. É a mesma coisa. O que adianta se cuidar, né? Eu já vi essas opiniões. Se a maioria vai ser infectado, não. A maioria não vai ser infectado pelo coronavírus se a maioria se cuidar. Alguns vão ser, não tem jeito. Mas a maioria não, né? Então, isso é o ditado do preguiçoso, do cara que não quer muita coisa, né? Daquele cara que tudo não vai dar certo, e ele não quer fazer nada por nada, não quer ter trabalho, não quer nada, né? Característica de preguiçoso mesmo. Então, o melhorista não tem como ser preguiçoso. Não tem. Se ele for, ele está fadado a não fazer um bom trabalho. Aí são ovinos no pangolão, né? É uma digitária, né? E se adapta bem a terras bem drenadas, né? Essa propriedade aqui do outro lado de Itacimirim, Pujuquinha, né? Aí está um reprodutor. O reprodutor é aquele que está malhado lá, malhadinho, as manchas brancas, né? E ele está com esse lote aí de ovelhas, nesse piquete aí, para fazer a cobertura dessas ovelhas, né? Elas estão no score regular, de regular para bom, né? Em termos de estrutura de condições de carne. E foi escolhido o reprodutor pela formação de família, né? Pelas características que ele passava e pela padronização, né? Esse rebanho é um rebanho bem padronizado mesmo. Então, aí, pastejando no pangolão. Alguns conhecem ele como faixa branca, né? Dá muito na região de Cerrado. E aí, através de um estudo agronômico, em algumas terras do litoral, ele tem essa capacidade. Você está vendo que ele repolhou bem, tem bastante folha, né? O índice de área foliar bom, está bem plantado, agora ele exige um manejozinho melhor do que outras gramíneas. Mas ele se adapta sem custo alto. Você vê que é importante para o melhorista saber isso aí. Objetivos, né? Qual é o objetivo da seleção e melhoramento genético em ovinos? Assim como outros também, né? Promover o aumento da produção e da produtividade. Esse é o objetivo maior. Eu quero aumentar a produção e a produtividade. Qual é a diferença, professor? A produção é eu produzir 100 litros de leite. Eu produzia 50 litros e passei a produzir 100 litros de leite. E a produtividade é quando eu aumento o percentual de leite por animal. Se eu produzia 50 litros e passei a produzir 100 litros e não comprei nenhum animal, são com as mesmas quantidades de ovelhas que dava aquele leite, né? Então, eu aumentei a produtividade. Toda vez que eu aumento o percentual do produto, da matéria-prima por cabeça, eu tenho uma produtividade. Mas, se eu sair de 50 litros para 100, porque eu comprei mais 30 cabeças, eu aumentei a produção. Mas isso não quer dizer que eu aumentei a produtividade. Eu aí vou ter que calcular para saber se eu aumentei a
quantidade de leite produzido por ovelha, né? Então, tem dois focos diferentes, né? Eu posso aumentar a produção sem aumentar a produtividade. E eu posso aumentar a produtividade sem aumentar a produção. Isso é fato. Alteração da composição genética das populações é outro objetivo. Eu quero que a composição genética, quer dizer que a maioria dos indivíduos dessa população tenham e expressem genes para a característica que eu desejo, né? Então, é um outro objetivo. Esses dois objetivos, eles são os objetivos principais da seleção e melhoramento genético em rebanho ovino. E aí, eu vou partir para entender da genética quantitativa, onde eu vou identificar os animais que têm os melhores genótipos. Se eu tenho melhoramento assistido, eu vou tirar o sangue e sequenciar de cada animal. Eu já falei algumas vezes que quase nenhuma propriedade no Brasil hoje tem melhoramento assistido, né? Quase nenhum. Então, mas se eu não tenho, como é que eu vou saber, professor, quais são os melhores genótipos? Se eu medir a característica que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando peso aos 180 dias. Então, peso aos 6 meses. Quais são os indivíduos aí? Peso todo mundo, tire a média, tire a moda, costume a curva de Gauss e faço o desvio padrão. Beleza. Então, animais de 6 meses que têm 35 quilos e que tem 40 quilos vão ficar para eu fazer a seleção. Quem tem acima de 40 não fica e quem tem abaixo de 35 também não fica. Por quê? Porque é o outline e o downline, né? Então, esses animais, para a reprodução, eles não ficam. Eles podem ficar para o abate. Isso é um parâmetro que eu uso dentro da regra de identificação dos melhores genótipos através da mensuração do fenótipo, né? E aí eu tenho formação de famílias. Olha, eu vou formar essa família daqui, porque eu tenho esse grau de mensuração para essa característica. Vou formar essa de cá, porque eu tenho outro grau de mensuração. E eu vou formando famílias. 3, 4, vai depender do tamanho do rebanho. Por quê? Porque lá na frente, quando eu precisar de um animal, onde a endogamia dentro de uma família já está tão grande que está prejudicando a característica, eu posso ser que eu precise de um animal de uma outra família da mesma raça para exercer uma heterogamia e não piorar aquela característica que eu já estou trabalhando. Por isso que eu tenho que formar famílias. Identificação das características de cada família, né? Na hora que eu formo as famílias, eu vou identificando a característica reprodutiva, característica produtiva. Por exemplo, eu posso ter uma família que eu estou trabalhando por essa característica que pesa 120 dias e ela está no ótimo. Daqui a pouco, eu começo a ter, na terceira, na quarta geração, um peso a nascer muito grande e começo a ter dificuldade. Partos distóxicos. Lógico, eu estou ali anotando de, vixe, essa família daqui, eu já tenho que botar um que tenha peso ao nascer menor, né? De outra família que tenha peso ao nascer melhor, porque está influenciando no peso ao nascer e está me dando parto distóxico. Então, essa é a função do melhorista, né? Identificar as características de cada família para saber trabalhar entre elas na hora que eu precisar procurar uma característica para implantar na outra família. E aí eu vou usar a endogamia ou exogamia a partir dos meus estudos, né? Ok, pessoal.
esse é um julgamento que a gente estava fazendo lá em Uauá, lá tem muito rabo largo, isso aqui é um animal de raça, PO, Professor, é um rabo largo. Alô? Diga. professor, deixa eu só uma pergunta. Na verdade, quando existe o cruzamento em breed, na verdade, lá no futuro, essa característica pode ser praticada, né? Jornandes. Oi, estou te ouvindo. Seu áudio está cortando. Estou te ouvindo. Seu áudio está cortando. É porque minha internet não está tão boa. Peraí. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Você me escute aí. Eu vou encerrar aqui, vou fazer um texto de encerramento, porque eu ainda não encerrei. E aí, se você conseguir fazer a pergunta pelo chat, bom. Se não, eu vou abrir para as perguntas daqui a pouco, tá bom? Oi, pronto. Ah, tá. Viu? Tá bom, professor. Então, na hora, eu faço essa pergunta, senhor. Pode ir tocando. Tá. Tenta fazer pelo chat, se você conseguir. Se não conseguir, faz aqui no áudio mesmo. Vamos lá. Joia. Então, vamos lá. Esse daqui é um carneiro rabo largo, né? A raça rabo largo é um carneiro PO. É uma raça semilanada, ela tem acúmulo de gordura na cauda, né? É um carneiro aspado, ele tem aspas, e ele, para a produção no semiárido, principalmente que hoje em dia no semiárido tem regiões áridas, né? Que são consideradas áridas, ele tem uma resistência a climas áridos muito grande, né? Eles conseguem sobreviver e até produzir em pequena escala, porque eles têm essa reserva de gordura que faz com que eles aguentem muito tempo sem comer, né? E lá no semiárido e no árido, você tem muita cactácea, e eles sabem consumir a cactácea, beber água numa planta que a gente chama de gravatá. O gravatá tem água ali dentro, né? E eles têm essa habilidade de pastejo de beber água no gravatá, e eles conseguem sobreviver nesse tipo de pastejo íngreme, esse tipo de pastejo agressivo, cheio de intempéries. E a gente estava julgando esse carneirinho, é um carneirinho, ele é novo, não é um carneiro velho, não. É adulto, mas é um adulto novo, né? Pela aspa dele, o chifre não é tão pequeno, tá vendo? Ele é um carneiro adulto, mas um carneiro adulto que ainda tem ainda tinha, né? Eu acho que ele nem existe mais, mas teve uma boa produção também, e é um carneiro PO, registrado, tatuado, tudo direitinho, tá certo? Bom, gente, eu vou abrir agora para as perguntas, tá certo? Aí Jornandes vai fazer o seguinte, como ele foi o primeiro a se eleger para a pergunta, então eu vou abrir o microfone para ele, que eu estou vendo que eu acho que ele não conseguiu o chat. E vamos tentar, Jornandes, faz aí sua pergunta. Professor, tá me ouvindo bem agora? Tô, agora bem. Pronto, é porque eu mudei aqui, tirei botei na minha internet. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta correta para o senhor. Um inbreed são cruzamentos de pai, filho e irmãos, né? Quando a gente faz... Endogamia, a mesma coisa. E endogamia, a mesma coisa, né? É isso. Quando a gente faz demais esse fechamento, a gente vai criando animais endogâmicos e lá na frente vai perdendo essas características, é isso? Depende da raça. Em raça sintética, a endogamia tem um maior tempo de durabilidade. Em raças muito endogâmicas, eu sempre estou precisando fazer uma família da mesma raça e utilizando, né? Por exemplo, se eu tenho um rebanho pequeno, né? Aí em Uauá mesmo eu trabalhava com associação, e aí geralmente eu montava várias famílias. Por quê?
porque os criadores, cada um tinha um rebanho pequeno, então eu não podia montar 2 famílias num rebanho de 100 matrizes, pô, não dá para criar 2 famílias. Aí eu pegava um que tem 100, outro que tem 50, formava famílias diferentes e fazia com que esses animais, quando eu precisava de uma família para outra, eu ia usando em cima de cada característica de cada família. Mas, para eu saber quando, eu tenho que estar mensurando. Quando eu mensuro e vejo que, na maioria dos filhos, aquela característica está ficando abaixo da média dos outros anos, eu sei que é o momento de parar a endogamia e usar a exogamia. Porque, de qualquer forma, ele traz também os defeitos, né? Não tem cruzamento que não traga defeito, traz benefício e malefício. Entendi. Valeu, professor. Valeu, obrigado. Mais pergunta? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu deixei para fazer essa pergunta no final. O senhor tinha comentado que o leite de ovino é mais caro. Por que ele é mais caro? Delfim, primeiro porque o ovino ele não é uma espécie de excelência de produção de leite, né? A quantidade, o ovino ele é um doador de carne por excelência. Carne, lã e pele. O leite é como se fosse um subproduto. Então, a média de produção de leite de ovelha é muito baixa em relação à cabra, né? Em relação à vaca. Mas vamos relacionar com pequenos ruminantes. Em relação à cabra, se você pegar 10 cabras e 10 ovelhas, né? Vamos esquecer raça, a cabra vai produzir no mínimo 70% a mais de leite do que as ovelhas, no mínimo. Então, a ovelha ela produz pouco leite. Lógico que existem raças que produzem um pouco mais. Bom, depois a qualidade, né? A qualidade do leite de ovelha se permite fazer queijos que são apreciados, né? Por exemplo, Roquefort que não for de ovelha não é Roquefort, né? Você compra por aí um Roquefort, você vai na Perrine, numa delicatessen dessa, você pega lá o Roquefort. É de ovelha? É. Se não é, tipo Roquefort. Não pode dizer que é Roquefort. Quanto deve ser? Aí, para fazer 1 quilo de queijo Roquefort, se precisa de 12 a 3 quilos de leite de ovelha. Então, olha a relação. Fora o trabalho, a cura, todo o processo para ele virar um queijo Roquefort. Assim como tantos outros leites, né? E queijo da Serra da Estrela, né? De lá de Portugal. Esse já é mais acessível, mas é um queijo de ovelha, é sensacional, muito bom. Mas ele é mais caro do que a média dos outros queijos. E também porque a qualidade. E aí vem a questão do mercado, né? A parte da moda, que a gente já falou sobre isso, né? Poxa, é chique comer um queijo Roquefort ou um queijo da Serra da Estrela. E o mercado quer bastante, mas a produção não consegue atender o mercado. Lei da oferta e da procura. Então, todos esses quesitos vão fazer com que... Gente, eu estou olhando minha foto, é a época que eu usava relógio, eu não uso mais relógio, ó. Faz com que a gente tenha esse preço exacerbado, né? Esse preço alto. Uhum. E, assim, Lavínia me pediu para fazer uma pergunta porque o microfone, ela não está com o microfone. Aí ela queria saber qual a diferença entre melhoria e melhoramento. A melhoria é um reflexo do melhoramento. Se eu promovi uma melhoria genética em um rebanho, é porque eu tenho um programa de melhoramento. Mas isso não quer dizer que eu tenho um programa de melhoramento e, num dado momento do programa, eu possa não haver melhoria. Pode. Por quê? Porque imagine que eu estou usando uma endogamia, né?
e ele vem melhorando, 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 mas chega num ponto em que esses filhos dessa geração não foram superiores à geração passada. Então, eu não melhorei, porque eles não foram melhores na característica que eu mensurei. Não houve melhoria, mas eu tenho um programa de melhoramento. Aí eu vou ver onde é que eu tenho que agir para que volte a melhorar. Ou, quando eu tenho um programa de melhoramento já estabilizado para aquela característica, né? Por exemplo, eu já tenho um programa que o rendimento de carcaça está em 60% aos 180 dias. Mas agora eu preciso manter. E para manter, eu tenho que ter um melhorista. Porque ele tem que continuar os cruzamentos. Se ele não fizer isso, eu posso baixar esse rendimento de carcaça e baixar a velocidade em que eu vou ter esse rendimento de carcaça, que é 180 dias. Então, melhoria é o resultado do melhoramento. Certo. Obrigado. E bom final de semana. Mais perguntas? Eu. Fala. Eike aqui, professor. Fala aí. O senhor falou, né, que quem quer ser um melhorista, primeiro tem que ter o conhecimento, né, fisiologia, anatomia, patologia, clínica reprodutiva. O senhor sempre vem falando sobre a questão de conhecimento sobre bioclimatologia. Mas, assim, eu queria saber do senhor, por exemplo, hoje nós somos alunos pós-formados. Qual seria o direcionamento do senhor para quem quer ser um melhorista, quer trabalhar com melhoramento genético? Tipo, primeiros passos. O que é que o senhor indica? Ter esses pilares bem estudados, né? E depois desses pilares bem estudados, se formou, procura trabalhar um pouco com reprodução, não esquecendo aliar a reprodução ao melhoramento, né? Não se enebriar com o valor do animal, e sim com a parte zootécnica do animal, né? Primeira coisa que você tem que saber é ser um bom selecionador. Vai que você vai querer trabalhar, sei lá, com jumento pega. É estudar a fundo a raça que você quer fazer o melhoramento. Você tem que conhecer a raça, né? Não, eu vou trabalhar com bovino. Então, meu amigo, enquanto você não sabe que raça você vai trabalhar e que aptidão você trabalhar, se é corte, se é leite ou se são os dois, você tem que conhecer a maioria das raças, seus bioclimas, suas origens, né? E daí estudar reprodução, né? Estudar todo o comportamento em bioclimas diferentes, adaptabilidade, para aí sim você ser um bom selecionador. Porque quando você entrar na propriedade, você sabe quais são os parâmetros que você vai selecionar, você sabe como diagnosticar se a nutrição, se a sanidade está em dia, né? Para você não começar um programa de seleção e amanhã o cara vai lhe dizer assim, mas você queria isso? Por que você não me falou? Porque isso eu não posso lhe dar, não. E agora como é que faz? Que eu lhe paguei para você selecionar aqui no meu rebanho e ser um melhorista daqui. Entendeu? E aí você vai dizer, poxa, mas eu não posso fazer melhoramento se eu não tenho isso, isso e isso. Então, você tem que saber as bases. As bases são importantes. Entendi. Valeu, Misa. Obrigadão. Um abraço. Abraço, Rick. Mais alguém? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Vocês acham que me enganam, mas tudo bem, até me faço de enganar. Vocês não gostam de usar o chat, né? O chat é bom de usar. Eu me acostumei a usar. Agora eu tenho usado bastante o chat. Eu sei que muitos não têm acesso, mas outros têm, viu? É bom usar o chat, porque vai fazendo a pergunta ali na hora da dúvida, e isso adianta muito e melhora muito a nossa relação. Ok, gente, se não tem mais pergunta, bom final de semana para vocês. Estudem a unidade 3, certo?
que na próxima semana nós vamos ter a parcial baseado na unidade 3. Tudo que tiver na unidade 3. Tá ok? Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Boa tarde. Valeu, Luiz. Tchau, professor. Obrigada.